Larissa Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Tessalonicenses. Sequência não, né? Iniciando o capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus Pai, da operosidade da nossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre nós e por amor a vós. Com efeito, vós tornaste imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que nos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutir palavra do Senhor, não só da Macedônia e da Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a nossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vós converteste a Deus para servirdes o Deus vivo, verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O proceder dos apóstolos Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que vossa estada entre nós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratos ultrajados em Filipos, como em vosso conhecimento tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nós confiar Ele o Evangelho, assim falamos para que agrademos a homens, e sim não agrademos a homens, assim a Deus, que prova nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de nós, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nós tomamos caminhos entre nós, qual ama que acaricia os propósitos filhos, assim, querendo vós muito, estamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vós tomaste muito amados de nós, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, laborando para não vivermos à custa de nenhum de nós, vós procuramos o Evangelho de Deus,
Vós, é Deus, sois testemunha do modo por que piedosa, justa e irreverencivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes e sabeis ainda de que maneira como Pai e seus filhos e cada um de vós exornamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra e de nós ouvirdes de que Deus acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual efeito está operando eficazmente em vós, e que credes, tanto é assim, irmãos, que vós torneis imitadores da Igreja de Deus existente na Judéia e em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também perseguiram e não agradam a Deus e são adversários todos os homens, a ponto de impedirem a falar aos gentios para que eles sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. O interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ir vós pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos a presença de nosso Senhor Jesus em sua vida, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e nossa alegria. Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apostolado, pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós. Pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para bem benefício da vossa fé, confirmar-vos, exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, pedíssemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e que do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo o tentador vos provasse e se tornasse útil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de sempre guardar grata lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que vós regozijamos por vossa causa diante de nosso Senhor, orando noite e dia com o máximo empenho para nos ver pessoalmente, a reparar as deficiências de vossa fé? Oração de Paulo pelos Tessalonicenses.
Ora, vosso mesmo Deus e Pai Jesus, nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós, e o Senhor faça crescer, aumentar o amor uns para com os